Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou Mário Carvalho, jornalista, e vamos falar hoje sobre essa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que acabou aí tornando o ex-presidente Lula elegível para concorrer às eleições de 2022 ao cargo que quiser, pelo menos até esse momento. Olha, a decisão que foi dada aí pelo ministro Edson Fachin, do STF, acabou aí anulando, né, todas as condenações do ex-presidente Lula, né, que é do PT lá de São Paulo, anulando as decisões que foram dadas pela Justiça do Paraná, do ex-juiz federal e ex-ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro. E com isso, o ex-presidente Lula voltou a ser elegível, podendo, caso ele queira, disputar as eleições de 2022. Ele pode concorrer não só à presidência da República, ele pode concorrer a deputado estadual, deputado federal, pode concorrer ao cargo que ele melhor achar, ou até ao Senado. Mas a grande questão nesse momento já é aí a polaridade que está sendo levantada caso o ex-presidente Lula decida ser candidato. E aí ele iria para o confronto com o atual presidente Bolsonaro, que vai tentar a reeleição. A questão é, o ex-presidente Lula, ele estava impedido, né, de concorrer antes dessa decisão do ministro Fachin. Ele estava impedido de concorrer a cargos políticos por esbarrar justamente na famosa lei da ficha limpa, já que estava aí com uma condenação na justiça. E agora, a anulação das condenações aí no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-presidente Lula volta a ter a possibilidade de sair candidato. E olha, isso acabou gerando aí vamos dizer assim, uma situação muito avassaladora, tanto no meio jurídico e, em especial, logicamente, no meio político. E ao conceder, vamos dizer assim, esse habeas corpus ao ex-presidente Lula, o ministro do Supremo, Edson Fachin, ele inclusive declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tinha aí no comando o ex-juiz federal Sérgio Moro, que é a origem da Lava Jato, ela não tem competência, a 13ª Vara Federal de Curitiba não tem competência para julgar os processos do triplex do Guarujá, lá em São Paulo, e também da questão do sítio Atibaia, também lá em São Paulo, e do Instituto Lula. E agora, caberá à Justiça Federal do Distrito Federal analisar esses 3 casos que emperravam a possibilidade do ex-presidente Lula vir a concorrer novamente à presidência da República, que é um sonho, né, e é uma bandeira política do ex-presidente Lula. E olha, no meio desse caldeirão de situações, saiu no mesmo dia, né, no início dessa semana, no mesmo dia que saiu a decisão do ministro Fachin, né, anulando aí as condenações do ex-presidente Lula, saiu uma pesquisa de opinião que foi divulgada pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria. É o chamado IPEC. E entre 10 possíveis candidatos aí que podem vir a concorrer às eleições presidenciais de 2022, ou seja, no ano que vem, apenas o ex-presidente Lula, né, demonstrou aí que tem chances reais de derrotar o atual presidente Bolsonaro, que nesse momento está sem partido, nas eleições do ano que vem, ou seja, de 2022. Então, minha gente, isso acabou causando um certo frisson, né? Um certo frisson, tanto, como eu disse, no meio jurídico, porque aí você envolve uma série de situações, já que vai recomeçar tudo do zero, né, indo para
para o âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal. E aí você tem o seguinte, a pesquisa que saiu pelo IPEC, ela diz aqui o seguinte, olha, 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar no ex-presidente Lula se ele se candidatasse. E 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum. Ou seja, nesse cenário aqui, o ex-presidente Lula ele tem um patamar de 50% de pessoas que dizem que votariam nele novamente e 44%, vamos dizer assim, de uma certa rejeição, né, daqueles que não escolheriam ele de jeito nenhum. Já o atual presidente Jair Bolsonaro, ele aparece com 12 pontos percentuais a menos que o ex-presidente Lula. Ele apareceu aí, o Bolsonaro, com 38% das intenções de voto, ou seja, e tem ainda também uma rejeição muito maior do que o Lula, tem uma rejeição, o Bolsonaro, de 56% contra 44% do ex-presidente Lula. Então, minha gente, essa decisão do ministro Fachin acabou caindo aí como uma bomba relógio, vamos dizer assim, né, na questão política da coisa, e isso no momento em que o próprio ex-presidente Lula, já no início desse ano, de 2021, ele concedeu até uma entrevista, ou colocou nas redes sociais, dizendo que o candidato do PT seria possivelmente o Haddad, que concorreu nas eleições passadas e o Bolsonaro acabou vencendo no segundo turno. Então, até o momento, o Haddad figurava como candidato. E o Haddad, em entrevistas aí concedidas à imprensa, ele tem deixado muito bem claro que ele vai, né, o que o PT decidir, o que o ex-presidente Lula decidir, ele sai ou não candidato ao Palácio do Planalto. Ele disse que topava ser o candidato presidencial do PT em 2022, mas fez uma ressalva, apenas se os direitos políticos do ex-presidente Lula continuassem cassados. E agora, com essa decisão do ministro Fachin, a coisa se reverteu, né? Então, o ex-presidente Lula passa a ter a questão da liberdade, ele passa a ficar elegível, não mais punido pela lei da ficha limpa até o momento, pode haver aí uma nova reversão das coisas, mas pelo que está colocado, o ex-presidente Lula, agora dependendo do cenário aí jurídico da coisa, deve começar já suas andanças pelo país, né, conversando diretamente com a população, e nesse momento a ala ligada ao presidente Bolsonaro já começa a ligar o sinal vermelho, porque nas pesquisas o ex-presidente Lula mantém ainda uma popularidade enorme, né? Mantém ainda uma popularidade enorme, que nesse momento de pandemia da Covid-19, que o país atravessa uma crise grave sanitária nesse ano de 2021, o presidente Bolsonaro vem caindo aí em popularidade, em descrédito, enfim, tudo pode acontecer, né? Então, vamos aguardar se realmente o Haddad, né, o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, do PT, pode ser o candidato do PT, ou se realmente quem vai entrar no jogo sucessório aí para 2022 possa ser o ex-presidente Lula. E aí, minha gente, né, o clima que já estava acirrado politicamente entre a ala bolsonarista, agora imagine como fica com esse confronto direto, se isso vier a acontecer, dependendo do prosseguimento dos fatos jurídicos que vão acontecer, né? Imagine o que é que pode haver esse confronto nesse país entre a esquerda do ex-presidente Lula, né, do PT, do ex-presidente Lula, e a direita conservadora, o centrão do Bolsonaro. Imagine que o bicho pode pegar fogo, e resta saber como é que fica também a direita, né, a direita menos radical, menos conservadora, né, saber se ela iria com o Bolsonaro ou se ela iria apoiar
o ex-presidente Lula ou até sair com um candidato natural aí para as eleições de 2022. Então muita coisa vai acontecer e nós vamos estar de volta aqui ao nosso canal, aqui no YouTube. Eu sou Mário Carvalho, jornalista, estamos com você. Acompanhe, compartilhe com a gente, dê um like, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.